Problema não entendi. Olha, pode ser o meu cooler. Parece um ventiladorzinho. O cooler do meu computador tá bem barulhento. Ah, então é isso. Nossa, tá chegando para vocês isso? Eu vou comprar um microfone. Olhando a semana, com o microfone, põe aqueles de lapela aqui. Eu acho que diminui esses ruídos externos e aí só pega mais a voz, né? Tá, eu vou só pegar o e-mail da Thalia. Pessoal, boa tarde mais uma vez, para quem chegou depois, agora já começou a aula efetivamente. Faço um pedido para quem não estava na aula passada ou para quem não preencheu aquele formulário, que me passe o e-mail aí no chat, ou se não quiser mandar pelo chat, mande pro meu e-mail, porque eu criei uma lista de contatos para poder falar com vocês. Esse é o meu e-mail, né? Fabio.pinheirofc.br, está no chat. Criei uma lista para a gente poder se comunicar enquanto vocês não estão no SIGA e também para eu deixar autorizado já na aula, porque vocês não precisam ficar permissão, às vezes alguém chega atrasado, eu não vejo e fica ali esperando. Tá, então, por favor, me passe e-mail quem não estava na aula passada e ou quem não preencheu aquele cadastro. Ok? Muito bem. Então, disseram que as aulas estão funcionando melhor. E vocês estão um pouco mais cansados, mas também estão voltando o ritmo agora, né? Sexta-feira não é fácil. Pois é, a chamada hoje... Já quando eu deixar vocês fazendo a atividade, eu faço um formulário rapidinho para vocês preencherem a chamada. Eu achei que vocês estariam no sistema, mas ainda não. Não estão. Então, eu faço um formulário rapidinho quando deixar vocês fazendo a atividade, tá? Então, muito bem, gente. Vamos começar oficialmente a nossa disciplina. Conteúdos e etc. Para quem não estava na aula passada, não me conhece, professor Fábio, Programação 2, vulgo Programação Web, HTML, CSS, JavaScript, PHP e banco de dados. Considerando que HTML, CSS, JavaScript vocês já dominam, banco de dados também, né? Falou alguma coisa errada, não, né? Oi? Não domina, não. Domina. A gente tenta. O que a gente vai conhecer de novo, só o PHP. Mas, assim, tudo vai ser revisado. Inclusive, hoje a gente começa uma revisão aí de HTML e CSS. Depois a gente faz uma revisão de JavaScript. E quando a gente começar com PHP e precisar de banco, a gente faz uma revisão de banco. Ah, a Cristina está se fazendo aí, hein? A Cristina vai ser a nossa monitora. A Cristina manja das coisas. Como é que a gente vai conduzir a disciplina, tá? Não sei se a gente chegou a entrar nesse tipo de detalhe. O Vasco existe ainda? Não tinham fechado? Não, gente, Vasco não. Eu nem vou falar qual é meu time, porque... Mas para mim que o Vasco tinha encerrado as atividades, tinha se aposentado. Não? Cruel, não? Tá, outra hora eu falo meu time. Agora não é uma boa hora. Deixa a zoeira pro Vasco só. Chega de café. Não. Não, nasci lá, mas não é Bahia. É um time do Rio de Janeiro. Porque ele é baiano, mora em Santa Catarina, torce para o time do Rio, mas é assim mesmo. É o melhor time do Rio. Eita, Renan foi certeiro. Fluminense. Não, que Mengão que. O Mengão tá fora. Deve ter uns tantos flamenguistas aí, né? Meu Deus, o Flamengo só tá incomodando e ganhando tudo. Mas esse ano acaba a brincadeira. Tá, vamos trabalhar. Então, como é que a gente vai conduzir a disciplina? Primeiro, hoje, a gente já vai começar
a dar uma revisada no HTML. HTML, o básico, a ideia vocês têm, né? Vão esquecer de uma ou outra tag. JavaScript, CSS aqui é bem mais comandozinho e atributo, não sei o quê. Eu já não lembro do ano passado, né? Tem um ano que eu vi com a turma passada, mas tem documentação aí para isso, né? A gente esquece, como é aquele atributo que faz, que dá margem para cima e para baixo, qual é aquele que põe negrito? Não lembra, o Google tá lá para ajudar. Flamengo, maior do Rio é o Flu, isso aí, Vladimir. Muito bem, já ganhou um ponto, Vladimir Ferla, isso? Vladimir acabou de ganhar um ponto, justamente, né? Então, essa revisão é rápida, o que a gente não lembrar, a gente vai buscar em documentação, na página da disciplina a gente já dá uma olhada, já postei alguma coisa de documentação para ajudar vocês. E aí, nessa revisão, a gente vai fazer uma atividade bem simples, que também já está lá descrita, a gente já vai dar uma olhada. Passado isso, que é para ser feito hoje, e aí fica uma atividade para vocês fazerem em casa, na próxima semana, a gente vai iniciar uma coisa que possivelmente, né, não necessariamente, mas possivelmente pode ser uma coisa que a gente utilize o resto do ano todo, o resto de toda a disciplina. Tenho colegas aqui com vocês, eu lembro do Júlio, não sei se tem mais alguém que estava com a gente na disciplina passada, né, que já viu a forma como a gente trabalha. Então, a gente vai definir um tema que eu queria conversar com vocês hoje, eu tenho algumas ideias. Aí a gente vai pegar esse tema, construir a cara dele com HTML e CSS, deixar ele bonito, pronto, a cara, a interface, e aí depois a gente vai começar a trabalhar na programação atrás dele. Aí a gente vai conhecer o PHP, fazer vários exercícios e ir montando esse projeto, que é o que vai ser vão ser as avaliações de vocês, né, as várias etapas, em cada trimestre, uma etapa, uma avaliação. Tá joia? Então, inicia a revisão hoje e finaliza, né, se der, se não, na próxima também, a gente tem uma disciplina de 120 horas, e assim que a gente terminar essa revisão, a gente começa um projeto que vai seguir a gente pelo resto da nossa vida no terceiro ano, beleza? Essa é a ideia, porque a gente não fica mudando de projeto em projeto, vocês se envolvem mais, por isso há necessidade da gente definir uma coisa legal. Eu vou mostrar o do ano passado, mostrar alguns, sem citar nome, o pessoal fez muita coisa interessante, né? E aí eu tenho algumas ideias, queria ouvir de vocês, de repente a gente consegue chegar num consenso para um projeto legal. Ok? Antes de eu começar a apresentação do conteúdo, que é bem rápido, a ideia dessas aulas, pessoal, se a gente tivesse presencial, a gente ia ficar uma manhã toda, ou uma tarde toda no laboratório. Aí a coisa é mais sossegada. A gente apresenta, conversa, faz, volta, apresenta de novo, começa a atividade do zero. Não, agora a gente tem metade da aula. Então a coisa tem que ser mais dinâmica. Os slides são mais curtos, as atividades, muita coisa eu vou trazer pronta ou semi-pronta, apresento para vocês tacam ficha, tá? A ideia da coisa é realmente ser mais dinâmica, porque precisa, e para não cansar tanto, porque ficar sentado nessa telinha não é fácil. A minha coluna velha está sofrendo. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos de tela inteira, né? Apresentar. Eu tinha resolvido isso aqui no Firefox. Não é possível compartilhar, você precisa conceder permissão de compartilhar a tela. Pois é, eu fiz isso, eu testei isso. Aí, na hora que eu vou fazer de novo, ele fica me sacaneando. É uma baita sacanagem, né? Se eu ensino C++, José Espanhol, eu estudei C++ em orientação a objetos, vocês já estudaram com Java, né? Isso em 98, há milhões de anos atrás. É uma linguagem fantástica, sabe? Extremamente poderosa. Grandes sistemas operacionais, Office, jogos foram feitos em C++. Linguagem extremamente poderosa e
e justamente por isso é extremamente complexa. Então, não é uma linguagem fácil, mas é fantástica. Eu nunca ensinei C++, não, nunca ensinei C++. Usei na graduação, depois, eventualmente, depois não mais. Mas é uma linguagem... Eu não sei te dizer como é que está a força dele hoje, porque não é uma linguagem fácil, né? E aí tem muita opção de linguagem hoje. Naquela época não tinha tanto. Mas o C, né, que é a mãe do C++, o C++, que é mãe do Java, do PHP e de milhões de outros, continuam bem vivos. Olha, eu acho que eu vou ter que ir de novo para o Chrome. Eu tinha resolvido essa questão do compartilhamento. E cadê ver informações da página? Eu acho que é isso aqui. Segurança, permissões. Deixa eu tentar fazer de novo. Reprodução automática. Microfone. Compartilhar a tela. Sempre perguntar. Bloquear. Deixa eu colocar aqui sempre perguntar para ver. Então, sacanagem, né? Eu preciso conceder as permissões para compartilhar a tela. Gente. Lá vamos nós pro... Deixa eu abrir o Chrome aqui, porque... E olha que na aula passada deu isso, né? Foi com vocês ou foi com o superior? Eu acho que foi com o superior. Aí eu testei, resolvi. Tá, vamos usar o Firefox. Eu uso, não que eu goste do Firefox, eu uso ele para dar aula porque o Siga para o professor só funciona no Firefox. Opa, deixa eu fechar. Tá todo mundo vivo? Deixei alguém surdo, não? Quem tava de fone tá no chão agora. Uma janela a tela inteira. Tá, mil perdões. Muito bem. Então agora vamos lá. Lembrando que agora eu vou para o outro navegador, né? Então não vou estar acompanhando o chat. Deem um grito aí. Não gritem, né? Já caiu muita gente. Mas falem no áudio, na câmera, ou peçam para alguém falar com vocês, porque eu vou estar away. Vou estar no outro lugar. Veio minha tela, né? Então, no Siga, eu acho que vocês não acessam ainda, né? Aí eu postei lá, mas vocês não conseguem acessar. Isso é uma baita sacanagem, eu também não me toquei. Então, deixa eu primeiro... Me confirmem alguém, por favor. Vocês não conseguem acessar o Siga, não é isso? Isso. Tá. E aí eu postei lá as coisas e bem cabeçudo esqueci. Então, para quem não estava na aula passada, aqui está o link da gravação, tá? Aí, quando eu gravar hoje, eu mando por e-mail, por isso que eu preciso que vocês me mandem o e-mail. O que tem mais aqui? Então, aqui eu descrevi a atividade de hoje. Então, a gente vai revisar o slide, já abro ali. A gente vai revisar o HTML e vai fazer essa atividade, que é o que o Júlio já conhece, e os demais, é uma página pessoal. Pensei até em outra ideia, mas acho que a página pessoal é uma coisa tão fácil da gente falar sobre nós mesmos, que eu mantive a ideia. Então, o que é uma página pessoal? A gente vai colocar um cabeçalho ali, eu coloquei do IFC, né? Professor do IFC, fazer o quê? Alguns dados pessoais, como meu nome, minha formação, se está atual, ou se está concluída ou não, ou concluindo, né? Local de estudo e trabalho, contato. Aí, minhas informações de trabalho, né, ou de estudo, o que eu faço, meu cronograma de atividades, digamos. Alguma lista de sites interessantes que eu goste,
Aí coloquei um vídeo, pode ser um vídeo do UFC, e um mapa. Enfim, a ideia é a gente explorar o básico ali do HTML, uma atividade mais para revisão mesmo, ok? Eu vou fazer aqui, começar, e a gente vai ver até onde rende, e depois fica com vocês. Então, essa é a atividade de hoje. Aí trouxe o siga, mas esqueci que vocês estão sem siga ainda. Muito bem, deixa eu só vê-los, ok? Então, aí. Ok. Então, vamos apresentar agora um pouco mais detalhado o que é uma disciplina, o que é o desenvolvimento web, a programação web ou aplicações web, né? E dentro disso, o que a gente vai fazer, o que eu considero que vocês já sabem, mas, claro, sempre cabendo uma revisão. Programação 2. O que são aplicações web? É esse mundo, essa loucura que envolve uma tonelada de tecnologia e que só cresce, né? Se a gente pega aí o início da internet, aí eu falo da internet comercial, né? Internet nas empresas, nas casas, a gente tem mais ou menos 25 anos de história. A coisa era muito mais limitada, tanto em termos de máquina, de hardware, de servidores, como de tecnologia para desenvolver, né? Você tinha poucas linguagens, banco de dados, pouca coisa disponível, servidores de aplicação menos ainda, ferramentas de desenvolvimento pouquíssimas, então tudo era mais limitado, muita coisa era paga, software livre, né, hoje tem o seu lugar estabelecido, não cresceu tanto assim, mas tem o seu lugar estabelecido, mas na época pouco se falava sobre software livre. Então a coisa evoluiu bastante, para mim evoluiu no ponto agora que acho que está até se perdendo com tantas opções, eu acho que a coisa precisa novamente tomar um rumo, né? Porque são tantos sistemas operacionais, tantos sistemas de banco de dados, tantas tecnologias, tantas plataformas que a gente fica um tanto louco. Mas ainda assim dá para a gente tentar resumir do que é composto uma aplicação ou desenvolvimento de aplicações web. E aí eu trouxe essa figurinha, que eu achei ela bem interessante. Então, aqui eu tenho Web Application Development no meio, ou seja, desenvolvimento de aplicação web, e ela está sendo constituída aqui basicamente de três coisas. Uma linguagem, que é a linguagem de programação, uma plataforma, né, que aí a gente pode entender como um sistema operacional, mais as ferramentas acima dele, e um sistema de banco de dados. Né? Então, aí aqui vocês veem em volta PHP, Oracle, que é um banco de dados, .NET, que é uma plataforma da Microsoft, aí a gente tem o pinguizinho representando o Linux, a janela aqui representando o Windows, o 3, o CSS, o HTML5, tags, XML, então tudo que está em volta disso. Se a gente resumir isso para o nosso mundo, a gente vai certamente restringir algumas tecnologias que a gente vai trabalhar. Plataforma, sistema operacional, eu estou no Linux, vocês estão no Windows. Para o que a gente vai fazer de programação web, por enquanto, pouca diferença faz. Aí eu tentei até, já vou fazer uma pergunta e peço que vocês respondam e eu já olho. Né, de ferramentas que a gente vai trabalhar, o VS Code, eu mandei e-mail para vocês, né, nesses que tinha cadastrado, para vocês baixarem e instalar. Quero saber se vocês fizeram isso, se conseguiram. Já mando o link aqui para quem não conseguiu ou quem não recebeu e-mail. Linguagem, aí a gente vai utilizar uma coleção de linguagens, né? Desde linguagens de marcação como HTML, CSS, o PHP mais à frente, e de banco de dados, o MySQL. Então, vejo que para a gente desenvolver, a ideia é a gente perceber que para desenvolver uma aplicação web, a gente precisa conectar uma série de pedaços para a gente conseguir esse todo. Eu não faço um sistema web só com linguagem, ou só com banco, ou só com plataforma. Eu preciso de tudo aquilo. Preciso de um servidor que dê suporte para que essa aplicação rode. Eu preciso de um navegador para poder executar essa aplicação. Então, sim, a gente mexe, no final das contas, com bastante tecnologia.
né? Hoje tem, como eu falei, tem muitas opções, a coisa tem evoluído, tem ficado mais fácil de trabalhar. Por outro lado, está mais difícil de acompanhar, porque é tanta coisa, né? Tanta opção. Na minha época tinha Java, PHP, aí tinha o CGI, que você fazia um programa em C++, como perguntou, eu acho que foi o José Espanholi, já não lembro, perguntou do C++, a gente podia fazer, criava um CGI, como chamava, como um gate interface, para poder rodar na web. Então, era uma espécie de uma gambiarra para fazer isso. Hoje a gente não precisa, e tem bastante tecnologia e facilidade. Não tinha ferramentas próprias, a gente utilizava uns blocos de notas da vida para programar. Hoje tem uma tonelada, o VS Code, eu acho que vocês conhecem, eu não sei o que vocês usavam em Java, provavelmente era o Eclipse ou NetBeans, mas conhecendo o Diego, eu acho que era o Eclipse. Mas VS Code talvez vocês tenham usado no primeiro ano e é uma ferramenta fantástica, não só para web. Eu uso, inclusive, para preparar aula. Mas para a web ele é fantástico. Tem uma série de facilidades que, meu Deus, e é gratuito. Né? Deixa eu ver aqui VS Code com o Maurício. Isso aí, Eclipse. Deixa eu já tinha baixado. Sim. Legal. Então, vamos aqui só ver o VS Code, então, rapidamente. Então, a gente põe aqui download VS Code, o Windows. E a instalação não tem nenhum segredo. Então, quem tiver com o computador, tiver com a internet, o computador, e poder baixar e instalar, porque a gente vai usar ele hoje, daqui a pouco. Cadê aqui? Voltar à apresentação. Né? Então, resumindo toda aquela bagunça, porque aqui é o todo, é o sistema funcionando, agora a gente vai voltar só propriamente para a aplicação, né, o que a gente de fato vai trabalhar, a gente consegue dividir essa aplicação web em duas camadas. Quando vocês faziam um programa em Java, ano passado, e vocês devem ter usado as telinhas gráficas de Swing, imagino, né, vocês criavam ali o programa, salvavam, compilavam, executavam, tudo na sua máquina, criavam telinha, interface, rodava tudo na sua máquina. É o que a gente chama de aplicação desktop, ou aplicação standalone, né? São os programas tradicionais, é a base de toda a programação. Quando a gente tem uma aplicação web, a gente está rodando um programa que não está no nosso computador. Tudo que a gente vai no navegador e digita qualquer site, do mais simples, do mais chato ao mais legal, mais interessante, seja um site de notícias, seja um site do UFC, o Siga, o Google, Netflix, Facebook, Instagram, qualquer site que vocês acessem, vocês estão chamando um programa que está num computador em algum lugar do mundo. Pode estar do lado da tua casa, pode estar na Sibéria, pode estar na África do Sul, na Islândia, já entenderam, né? Qualquer lugar. E vocês não sabem e não precisam saber. Isso é que é legal da aplicação web. Ela está no computador. E quando você chama, digita o URL, Enter, pelaquela URL, o que o servidor faz, o servidor de internet? Ela converte aquilo no IP, vocês viram em redes, né? Redes é agora ou no segundo ano? Converte aquele nome no IP, esse IP é um endereço, da mesma forma que falar, mora na rua José da Silva, 123, bairro Pinheiros, 2 Pinheiros, Videira. Com esse endereço, você consegue chegar na casa. O servidor, a gente chega com o IP, lá 192.168.0.145. Vai trafegar, só existe esse IP em toda a internet, vai chegar lá no servidor, só o José, ele fez uma requisição para o teu programa. Quer mandar uma resposta? Quero. Faz a busca, se o José está pedindo um filme no Netflix, ou se quer ver o perfil de um colega no Face, ou se quer ler uma notícia no UOL, não interessa. Aquele servidor vai processar e mandar de volta. Então, um programa, uma aplicação web, é um programa que roda em outro computador. Ao invés de ter o Java, como vocês faziam, rodando no seu computador, a gente tem um programa rodando em outro computador. E ele roda lá
monta toda a resposta e manda um pedaço. Na verdade, manda só a resposta para a gente, né? Então, uma parte do programa é executado lá e o final dele é executado na nossa máquina. Que final é esse? A tela, né? Quando você está no Face, né, e clica numa pessoa lá para você ver o perfil dela, né? Você clica lá na Mariazinha dos Santos, vai abrir a página dela, vem os dados e é montado uma tela diferente. Essa tela ela é montada, ela é renderizada no teu computador, né? É o teu navegador que faz isso. Então, os dados da Mariazinha foram buscados naquele computador lá na Islândia, né? É lá que tem o nome dela, que tem a foto dela, que tem de onde ela é, que tem os amigos dela, que tem as postagens dela, tá tudo lá naquele banco de dados. Aí você pede para ver, ele manda aqueles dados e diz, ó, dê essa carinha bonita. Aí essa carinha bonita, ela é montada no seu computador. Então, parte do programa executado lá, parte do programa executado aqui. É o que a gente divide na programação web, principalmente na web, né, em front-end e back-end. Vocês que dominam bem o inglês, front, de frente, back, de fundo. Então, veja que o back-end tem uma coisa aqui com cara de servidor, e o front-end tem cara de desktop, de computador pessoal mesmo. Então, isso quer dizer o quê? Que o back-end roda a parte pesada da aplicação, a parte que calcula, o algoritmo, que principalmente acessa o banco de dados. O banco de dados está aqui nesse back-end. Então, os nossos programas em Java, em PHP, em .NET, em JavaScript servidor, porque aí JavaScript gera uma confusão, então nem vamos falar de JavaScript, de Python, de tantas outras linguagens estão lá no back-end. A gente vai programar nisso aqui, né? Na verdade, a função da nossa disciplina é aprender a programar desse lado. Porque programar no front-end, vocês já sabem. O que é front-end? É interface, é tela. É você mandar os dados, já a resposta, e aí juntar com HTML, um CSS, umas imagens e deixar aquilo tudo bonito. Mas não deixa de ser um programa. É uma linguagem. HTML é uma linguagem. CSS é uma linguagem. JavaScript é uma baita da linguagem e tudo roda no front-end. É o seu navegador que interpreta e manda e faz com que aquilo fique bonito, porque senão, se a gente acessa o UOL para ver notícia, se o navegador não fizer isso aqui para a gente ver as notícias, o que vai acontecer? O que o navegador recebe? Essa belezura aqui. Veio pouco código-fonte. Por quê? Exibir código-fonte. Vamos ver de outra coisa, então. Vamos ver do Google. Uma tela bem simples, né? E olha o que está por trás dessa tela. Vamos pegar Vamos ver se o G1 tá com a cara mais legal de código-fonte. Deixa eu carregar. Tá carregando. Agora sim, temos um código-fonte grande, decente. Olha isso, estou descendo, vocês devem estar recebendo isso tudo quebrado. Tem algumas centenas, talvez milhares de linhas. Quem quer ler isso aqui? Ninguém quer ler isso aqui. Mas isso aqui é o que o servidor manda. Isso aqui que a gente está vendo, quem monta essa coisinha feia aqui, é o back-end. Ele que manda de volta pela internet, lá da Islândia, devolve para o nosso computador, só está aqui. Aí o navegador disse, eu não vou fazer a Cristina ler um negócio desse aqui. Acreditem, no início da internet, a gente navegava assim. Eu não vou dizer que eu naveguei assim, eu sou velho, mas não tanto. Quando eu comecei a navegar, já tinha o Netscape, né? Já era essa cara, claro, bem mais simples, mas era assim. Mas eu consegui, na minha época, testar ainda, fazer navegação de internet assim, por exemplo. Era terrível. Então, não tinha foto, era só texto. Então,
não era tão diferente disso aqui. Isso aqui só está mais poluído, mas era texto. Então, o que o navegador faz? Ele pega tudo isso aí, interpreta seus HTMLs, puxa o CSS, tudo que vem de imagem e outros componentes, e monta essa coisa linda aqui, né? Que, mais uma vez, eu sei que vocês aprenderam lá a fazer com o Manf, que domina a parada. Certo? Então, isso é que é back-end e front-end. Front-end, compartilhar não, Fábio. Front-end, frente, navegador, browser, HTML, CSS, JavaScript. Back-end, programas, né? PHP, Java, com banco de dados, Python e tantas outras linguagens. Ok? Estão acompanhando? Vamos lá. Redes tem nos 2 anos, legal, já tem instalado. Quero todo mundo bem acordadinho, hein? Então, bem, aqui eu já dei spoiler, né? O que a gente tem de front-end, back-end, ou pelo menos o que a gente vai trabalhar. Porque front-end hoje, gente, HTML, CSS, JavaScript atendeu por vários e vários anos. Né? Mas, claro, a tendência é tudo evoluir, mas eu acho que o que forçou mais essa evolução foram os aplicativos mobiles, né? Você tem que fazer um programa, aí faz uma interface para computador, faz interface para tablet, faz interface para celular. Aquilo ali no começo era o inferno. Então, o front-end, o back-end evoluiu, mas não foi tanto quanto o front-end. Então, o front-end tem uma tonelada de frameworks e bibliotecas, vocês já ouviram falar, o Bootstrap, que a gente vai brincar um pouquinho com eles. Aí tem React, Angular, Flutter, o Vue.js, que se der tempo também lá no final a gente pode pelo menos mostrar e fazer alguma coisa, né? Não está na ementa, no conteúdo, mas se sobrar tempo a gente brinca com alguma coisa dessa. Então isso aqui atendeu e atende ainda, né? Essas ferramentas elas trazem facilidade, mas todas são escritas em cima disso, né? Não tem mágica. Todo alguém precisou programar utilizando isso aqui para ter essas ferramentas, né? Da mesma forma que o PHP também tem seus frameworks, Doctrine e tantos outros para facilitar também a programação do PHP. Mas a gente só utiliza essas ferramentas, esses frameworks, quando a gente domina isso aqui, né? Porque essa ferramenta não resolve 100% dos problemas. Ela facilita bastante o nosso trabalho, mas na hora que o bicho pega, você vai precisar voltar para a tua base e ter conhecimento disso tudo aqui. Tá? Então, esses amigos aqui é que vão nos acompanhar ao longo do ano. HTML, CSS, hoje já. JavaScript não é uma coisa que a gente vai utilizar muito, né? Então, a gente vai pegar 1 ou 2 aulas ali só para lembrar, a não ser que no final a gente veja algum framework. E boa parte da disciplina, vão ser esses 2 carinhas aqui do back-end, porque, como eu falei, front-end vocês já viram no primeiro ano, esse segundo ano é back-end. Ok até aí? Então, está aí desenvolvimento web no primeiro ano, front-end, e agora no terceiro ano, back-end. Navegadores aí só para vocês lembrarem do que existe, Chrome, eu acho que domina, Firefox, eu uso os 2, Opera, Safari e o Internet Explorer. Ou agora como é que é o do Windows? Edge, né? Então, esses são os nossos clientes, né? São as ferramentas que vão executar 100% do que a gente desenvolver. Tudo que a gente fizer na disciplina, desde o HTML mais básico que a gente fizer hoje, até o projeto final de vocês, vai ser executado em navegador, porque uma aplicação web, ela roda em navegador. Professor, e no celular, como é que funciona? O navegador roda igual, às vezes se a aplicação não for feita, não for pensada no celular, vai ficar meio torta. Mas com coisas como o Bootstrap, é uma preocupação que a gente já nem precisa ter tanto hoje em dia. Mas o que muitas empresas fazem, ou não vou dizer a grande maioria, mas pelo menos as maiores, elas fazem as aplicações que a gente tanto conhece, né? Os apps, por exemplo, pego Netflix, a gente falou, ou um banco, Caixa Econômica, eu tenho conta na Caixa. Eu posso acessar via browser. Ele vai lá naquele mesmo servidor lá, não está na Islândia, deve estar em Brasília, em algum lugar assim, em São Paulo, vai consultar o meu saldo, vai dizer, Fábio, seu saldo está feio, mas vai me dizer, eu vou receber ali no navegador.
né? Aí eu vou para o celular, faço essa mesma consulta, vai ficar meio torto o navegador. Eu vou lá no Google Store e vejo que tem um app da Caixa. Aí fizeram um app com outra linguagem, mas também é só a cara, é só o front-end. A consulta, quando entrar no app, fiquei feliz. Nossa, agora sim o app da Caixa é legal, acho que meu saldo vai até melhorar. Vou lá, entro, ponho senha, usuário, saldo. A mesma porcaria de saldo. Fábio, até um alerta ali, como o aplicativo é mais desenvolvido, vai vir um alerta ali, piscando, o celular vai estremer, cuidado do teu saldo. São os mesmos dados, porque só mudou o front-end de navegador para um app. Mas onde ele foi consultar, o back-end, o servidor lá, que pegou o IP e foi lá até o fim do mundo, é o mesmo. Tá? Então, desktop, celular, muda front-end. O back-end está lá no mesmo lugar. Beleza? Agora é hora da revisão. Olha a alegria de vocês. Fico muito feliz com isso. Gente, vocês estão acordados, né? Eu não estou falando sozinho, não. Tá, obrigado, Maria. Pelo menos tem um aí. 44. Aqui, professor! Aí, Luiz, show de bola. Agora eu senti a animação. Agora vamos começar. Ó. Bruno Carbone, linda. Não. Tá errado isso aí. Vinícius. É linda? Ah, não. Se é linda, vai fazer o quê? Ixi, estão concordando. Tá, nem falei nada. Voltamos para aula. E hora da revisão. HTML. Quem tava com saudade aí, dá um like. Quem tá... Ixi, mais um sim. Tá. Não. Quem tava com saudade da HTML, dá um like, ó. A Débora, sim. Meio like. Tá, melhor que nada. Eu tava sem likes hoje. Ixi, ela está de mau humor. Mais ou menos, o Cauê Janela. 3 likes. Ó, o cara é lindo e ainda é gente boa. Tá louco. Não muito, Elisa. Matheus. Se eu fizesse uma enquete aqui, ia dar meio a meio, né? Mas então tá. Querendo ou não, nós vamos relembrar do HTML. A HTML é uma linguagem de programação ou não? Ela, na sua definição, ela já fala que ela não é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem de marcação. É uma linguagem de formatação. A gente pode fazer uma página na web só em texto, assim, ó. Vai aparecer assim, só que não vai ter cor, não vai ter parágrafo, né, ajustamento, não vai dar para colocar imagem, não vai ter link, né, a grande coisa da internet, né, era o hiperlink, né, de você conectar uma página a outra. Então, simplesmente vai ser um documento, um texto que você vai estar lendo na internet. Vai ser meio sem graça. O que o HTML faz por nós? Pega esse texto feio, deixa muito mais bonito, mais interativo, mais dinâmico, muito mais inteligente. Então, o HTML não é uma linguagem de marcação, de programação, perdão, mas é uma linguagem extremamente importante, na qual é construída toda a internet, né? Ou toda a web, perdão. A gente sabe que a web, a internet não é só web, né? A web é uma parte da internet. Mas, enfim, a web é o grosso da internet. E o HTML é que dá suporte para tudo isso. E como uma linguagem, sendo de programação ou não, ela tem sua sintaxe, tem as suas regras. E o HTML, ele é construído em cima dessas marcações que a gente chama de tags, né? Que são essas coisinhas aqui dentro dos símbolos de menor e maior, ou é o contrário. Esse aqui é o menor, né? Menor que é entre os sinais de menor e maior. Lembrando que a gente pode criar comentários que não são interpretados, colocando essa exclamação aqui, onde está tudo verdinho. Isso aí é um print do VS Code. Então, se a gente pensar em estrutura básica, que todo HTML tem que ter, é essa aí que está na tela, né? Na linha 1, eu informo ao documento que ele é um HTML. Professor, eu preciso informar um HTML que ele é um HTML, isso é crise de identidade? Não, pessoal, não é crise de identidade. É que o navegador, por mais que ele seja, ele tenha sido construído
né, essencialmente para trabalhar com HTML, existem outros tipos de arquivo, outros tipos de documento, né? Então, se você não colocar vai funcionar, vai, mas às vezes acontece algumas coisas estranhas. Estava até tentando lembrar agora, quando comecei a falar, que ano passado deu uma bizarrice, né, que ninguém esperava, e a gente acabou descobrindo depois que era a falta do doctype HTML. É terrível falar HTML em inglês. Mas, enfim, essa linha precisa, né, ela é importante, até porque a gente vai ver uma coisa interessante no HTML, né, a sua evolução. O HTML antes era feita exclusivamente para nós, para ver coisa bonita, agora já há um tempo, não é só isso, né, então algumas coisas que vai dizer, não vou colocar essa bobeira porque não muda nada. Eu coloquei, não coloquei, o meu site está igual. Mas não é só a cara dele que vai importar, a gente vai reforçar, ou relembrar, ou informar sobre isso hoje. Tá? Então, essa linha doctype HTML precisa, ok? Mas, né, efetivamente, quando a gente for montar um site, não vai aparecer nada, ela não vai trazer nada de visual para a gente. Ok, ela nasce e morre na linha 1. Na linha 2, né, abre-se efetivamente a nossa página HTML, com a tag HTML, fechando lá com uma última linha do documento. Então, dentro do HTML que vai estar tudo relacionado a uma página, um arquivo que representa uma única página. O HTML tem alguns atributos, mas um deles que também, não coloquei, funcionou, mas é importante informar a língua, né, para fins de traduções automáticas que os navegadores e os sistemas cada vez fazem mais e mais e melhor. Então, a gente forma aqui a linguagem, ou lang, PTBR, que é o nosso PT, né, é o nosso português. E a gente vai ver que o VS Code, né, não vou mostrar isso hoje, mas é possível que vocês saibam, só se não lembrarem. Não vou mostrar uns macetes hoje, mas a partir da segunda aula eu já mostro. Tá? Que vai facilitar a nossa vida em relação a esses detalhes. A pessoa tem que lembrar isso. Ninguém faz isso. Realmente, ninguém faz. Quem programa no dia a dia, quem trabalha com isso, pega isso tudo meio pronto e a gente vai aprender. Mas não hoje. Ok, então, dentro do HTML, a gente tem duas divisões essenciais, né? Duas divisões básicas, como eu coloquei ali, que precisam existir. O head, todo mundo sabe do inglês, que é a cabeça, e o body, que é o corpo. A cabeça, eu prefiro começar pelo corpo. O corpo é o conteúdo da página. É tudo que a gente vê ali, né? Desde o início, o topo ali, que geralmente as páginas têm um banner, tem menu, todos os textos, todos os links, vídeos, fotos, tabelas, tudo. Tudo que está na página, naquele quadrado aqui, cadê o navegador? Está aqui onde eu estou. Então, tudo aqui nessa área, né, dessa barra de favoritos para baixo até o fim, é o meu body. Tudo que eu colocar ali vai aparecer aqui. E o que é, então, o head, a cabeça? São as definições, né? Desde o título, que aí vai aparecer lá na aba, ou lá na barra superior do navegador, e configurações, né? Definições ou configurações que a gente precisa fazer para que o nosso site, a nossa página precisa. Né? Se eu vou utilizar um CSS, eu vou definir um estilo, ponho ali. Se eu vou importar, vou utilizar um arquivo JavaScript, ponho ali. Questão de metalinguagens, se eu vou fazer qualquer tipo de configuração da página, é o meu head, é onde eu defino. Então, essa aqui é a parte essencial do nosso programa. E aí no body, né, o head, muitas vezes a gente acaba definindo o título e o CSS, né? Hoje no primeiro a gente nem isso vai fazer, vai colocar só um título. E aqui eu trago mais para relembrá-los as tags que a gente mais utiliza no HTML, né? Então a tag de parágrafo, né, para fazer uma linha e já quebrar para a próxima, senão ele fica tudo emendado, né? O HTML é diferente, interpretado diferente, né? Se a gente pega um texto puro, que está com linha quebrada, e joga para um browser, ele vai colocar tudo na mesma linha. Ele precisa dessa quebra, né, que pode ser dada pela tag BR também, que a gente não vai mais utilizar BR, né, só CSS. Títulos em seus diversos níveis e tamanhos, né, H1, H2, H3 e por aí vai.
tags para fazer a apresentação de imagens, links, famoso href, tabelas, né, que a gente vai aprender ou reforçar o uso correto de tabela. Tabela é uma coisa para apresentar dados, não para formatar a página, coisa que já foi muito feita. Hoje em dia, eu acho que já não tanto mais. Listas, que são extremamente utilizadas, inclusive na composição de menus. E elementos de formulário, né? Formulário que mais tem na internet. Qualquer lugar que você vai, tem um cadastro, tem um campo para preencher, seja a consulta do Google, né? Para você digitar lá, eu quero pesquisar o clima do final de semana, né? Porque eu vou ficar em casa, então estou nem aí se vai chover ou fazer sol, mas vou pesquisar igual. Aquela caixinha do Google que a gente preenche, tempo videira hoje, e dá um ok, aquilo é um formulário. O que ele tem? Ele tem um label, que é aquele textozinho do lado. Tem um label? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que o Google nem tem um label, né? É só a imagem. Nem tem. Tem só a lupazinha. Então, o que ele tem de formulário? Ele tem a caixa de texto, que é o quê? Um input, né? Tipo text. Ele tem um botão do lado, que é um button ou um input type. Button ou input type submit. Isso todos são componentes de formulário. E aí, tantos outros que tem, né? Formulário é uma coisa gigantesca. Mas isso aqui, essas tags aí, elas, em termos de componentes, de elementos visuais no HTML, elas resolvem grande parte dos nossos problemas. Aí, eu chego num ponto que eu não sei se vocês viram, gostaria de ouvir a opinião de vocês, que são as tags semânticas. Nossa, professor, que palavra bonita, que palavra legal. Eu nunca ouvi falar. Ou ouvi. Deixa eu ver aqui. Tag semântica. Oi, Eduardo. Tag semântica. Legal, viram. Então, pessoal, como é que tá o ritmo? Estou falando muita bobeira que vocês já viram. É legal estar revisando. Está muito rápido. Legal revisar. Beleza. Se eu estiver enchendo o saco, professor, a gente domina isso. A gente sabe mais HTML que você. Então, a gente pula. Beleza? Recordar é viver, né? A gente não domina. Né? A Cristina tá reforçando demais isso. Tô achando que domina. Beleza. Então, vamos às tags semânticas. O que são? Para que servem? Do que se alimentam? Eu gostei desse slide. Ficou bonitinho. Estava olhando ele, admirando. Quando o HTML foi feito, né, aquilo que eu mostrei, aqueles códigos feios, foi primeiro, inicialmente, realmente, uma questão muito visual, né? Você formatar um texto cru para se tornar mais agradável, organizar e fazer uma coisa mais dinâmica. Então, era muito voltado, ou quase que 100%, ele era voltado para o usuário ser humano, nós. Só que já tem bastante tempo, né, e de muita pesquisa, a inteligência artificial trabalhou e trabalha muito com isso, aí as ferramentas de busca, né, desde os primórdios lá, Yahoo, Alta Vista, o Brasil teve a sua ferramenta de busca, se vocês não conhecem, que era o kd.com.br, aí veio o Google e acabou com todo mundo, e ninguém quer nem, tem o Bing, não sei se alguém usa o Bing, eu acho que eu nunca usei, não pretendo usar, e o Google veio e acabou com tudo isso. E a semântica no HTML tem um papel primordial, essencial, indispensável para que essas ferramentas, principalmente ferramentas de busca e sistemas inteligentes, né, para obter melhor informação em cima de todo o conteúdo da internet, as tags semânticas do HTML são essenciais. No HTML, aí agora tem o HTML5, que é o atual, e antes era só HTML, né? Teve 1, 2, 3, 4, sei lá como é que foram as versões, mas é o HTML do passado e HTML5. O HTML do passado, né, como isso não era tão pensado, não tinha tanta coisa de HTML, de tag semântica. Mas o HTML5 reforçou bastante isso, tanto que eu acho que tem quase mais tag semântica do que... Às vezes eu acho que tem até demais, tanto que tem algumas que inclusive estão em
que eu não vejo tanto usar, eu particularmente não uso todas essas que estão aí, né? Basicamente uma é a que eu não uso nunca, eu mesmo uso. Então, o HTML5 trouxe esse reforço, não é que tudo isso é só do HTML5, tá? Mas ele deu uma boa revisada, uma grande reestruturada nesse sentido. Então, o que é semântica, pessoal? Sintaxe e semântica. Sintaxe, a gente fala da escrita nua e crua, né? A sintaxe, quando a gente fala, verificar a sintaxe de uma linguagem de programação, é ver se ela está escrita da forma correta. É comparar a string, esse aqui está igual, a sintaxe está correta. A semântica é o significado. Então, o HTML, ele tinha muita sintaxe. É um link, é um href, então é o link, é uma imagem, então mostra a imagem. Agora, essas tags aqui, elas trazem a ideia de trazer um significado, porque você tinha uma página gigantesca antes HTML, e ela não tinha uma organização como tem quando você vai montar um documento. Vocês já fizeram um trabalho, vocês vão fazer relatório de estágio, talvez alguns já tenham feito, né? Aí no futuro vão fazer TCC, você tem o quê? Você tem partes, você tem um cabeçalho, você tem uma capa, você tem uma introdução, você tem desenvolvimento, você tem a conclusão. Então, você tem pedaços do documento que vale a pena ser destacado. Isso não havia sido pensado no HTML. Era uma coisa só, um monte de texto, um monte de imagem, acabou. A ideia é de trazer essa organização para justamente essas máquinas de busca, né, esses motores de busca, os robôs que ficam na internet, né, os Face da vida que fica futricando e consegue te oferecer produto, porque você fez uma consulta numa página, agora se você querer um pneu, agora você vai querer também outra coisa de carro, sei lá. Foi necessário dar esse significado, essa organização no conteúdo do HTML. Então, as tags semânticas que a gente chama, que são essencialmente essas aqui, a gente vai falar sobre elas não trazem em absolutamente nada de visual, né? Quando eu uso qualquer uma dessas tags, uso ou não uso na minha página e olho o HTML, a página sendo montada no navegador, elas são iguais, com ou sem. As tags semânticas, em resumo, elas não são feitas para nós, tá? Nós, seres humanos, não aproveitamos em nada essas tags aqui. Essas tags são feitas para os outros programas, para os programas que fuçam os HTML, que fuçam as páginas, né, esses Google da vida, os Face, qualquer outro sistema que analisa e estuda conteúdo da internet. Então, a tag semântica não é para nós. Para nós é isso aqui. Parágrafo vai deixar bonito, título vai aumentar a fonte, imagem vai mostrar uma imagem, link vai ser um negócio de clicar, tabela vai organizar, lista, botão. Isso é para nós. Tag semântica não é. Então, a tag tem um exemplo do slide, de código aqui. Então, o que eu tenho aqui? Tem um header, que é um cabeçalho, um footer, tenho seções. Dentro de seções, eu posso ter internamente artigos. A side, agora até me fugiu. Quem que lembra o significado da palavra aside? Agora me fugiu do inglês, né? O inglês está enferrujado. Aside, a parte, ao lado. É uma coisa, a gente vai falar dela, né? É uma coisa extra. E já aproveitando, a side é um que eu realmente não uso. Não sei se eu não lembrei, não senti necessidade, mas enfim. E aí tem o nav, né? Navegação, menu. Então, a ideia realmente é, você veja que agora a gente tem isso aqui, seria uma página HTML, a gente tem ela quebrada, subdividida. Vou ver se tem alguém falando alguma coisa. Tá? Então, tag semântica, ela é voltada para programas, né? E não para seres humanos. Professor, então a gente precisa fazer, a gente vai enfiar um monte dessas tags semânticas, a nossa página vai ficar com a mesma cara. Vai, sua página vai ficar com a mesma cara, mas a sua página ela vai ganhar grande importância na web, porque se você está fazendo um site,
você quer que ele seja pesquisado de forma eficiente, você quer que ele seja indexado nesses motores de busca, né, que as pessoas encontrem facilmente, que pedaços do teu site sejam identificados. Então, sim, a gente vai usar sempre as tags semânticas. Então, eu peguei aqui esse HTML, que tinha basicamente o HTML, o head e o body. No head não tem tag semântica, mas no body a gente já deu uma evoluída em termos de semântica. A primeira coisa é dividir em 3 partes, né? Que pode fazer uma alusão ao documento, que seria uma introdução, o miolo do documento e o final dele. No HTML a gente tem o header, que é o cabeçalho, a gente tem o main, onde fica toda a parte principal, né, todo o conteúdo principal da página, e o footer, que é o rodapé. Então, o que acontece mais ou menos na prática? O header vai ficar o topo, o banner da página, às vezes uma estrutura de menu lá em cima, ou seja, uma parte que geralmente ela se repete, né, na estrutura. Não é uma regra, mas na média é isso. Ela se repete ao longo de todo o site. O main é aquela parte mais dinâmica, que vai variar um monte, né? Imagine um site de notícia, tem aquela página principal, aí tem várias seções de esporte, ganha uma cara, notícia ganha outra, financeiro ganha outra, educação ganha outra. Então, aquilo é bem dinâmico. E o footer é o mais simples, geralmente um rodapé com informações, alguns contatos, ajuda, é uma coisa bem mais discreta e muito pouco utilizada. Aí dentro do main, geralmente a gente tem essas subdivisões, né, em seções, né, como a gente vai fazer hoje, né, tenho, por exemplo, no site de notícias, posso ter uma seção inicial com as principais notícias, aí uma seção só com notícias internacionais, aí outra seção com notícias da sua região, e por aí vai. Então, são pedaços muito bem definidos dentro do seu site, né? É obrigado? Não, mas geralmente você vai perceber essa necessidade de você quebrar em seções, até porque, né, geralmente elas têm a cara um pouco diferente. Então, você vai ter um CSS para formatar uma seção do jeito, para formatar outra do outro jeito, como a gente vai ter daqui a pouco. Ok? Então, várias seções. E aí, dentro das seções, você pode ir criando artigos, né? Os articles, né, que aí são pedaços menores. Eu, sinceramente, não uso muito, mas existe. O aside, que aí são... É como se fosse coisa apontando para coisas externas ao teu site. E o Neve, né, fica fora dessa estrutura, ou eu vejo muito dentro de cabeçalho, né, que é a estrutura de navegação. Geralmente o Neve é o menu da tua aplicação. Opa, cadê? Tá? Então, header, main, footer, né, cabeçalho, principal e rodapé. E dentro do main, quantas sections forem necessárias. Ou, às vezes, é um site pequeno, uma section só vai resolver. Ok? Então, trouxe a estrutura e reexpliquei aqui essas tags. O article, o aside, né, utilizada para criar um conteúdo adicional ao principal, é uma coisa extra que você quer deixar separado. De novo, eu não faço tanto uso. O Neve, agrupamento de links de navegação, ou, né, um menu, às vezes pode ter, e comum, né, tem mais de um menu. Tem a tag semântica também, que é o figure, que é para identificar que são imagens. Então, você quer identificar que aquilo são imagens, que é um bloco de várias imagens, às vezes é um álbum. Então, para o teu site pode ser importante, às vezes não. Tem o EM, que ele enfatiza um trecho ou palavra, né? De repente, você, dentro do teu site, você quer dar um destaque maior, então, a um determinado trecho, então você utiliza o EM. O cite e o que, né, são duas tags que a gente trabalha junto quando a gente faz citação, né, muito comum no mundo acadêmico, quando você está escrevendo alguma coisa e faz referência a um outro autor, mas não vejo que é tão utilizado assim, mas sim, tem o seu uso. E o time utilizado para representar datas. Essas daqui, essas 4 embaixo, né, são mais específicas, né, tem um uso muito pontual, muito específico. As demais, Neve, Article,
section, essas aí, footer e header, essas são usadas quase como via de regra. Ok? E aí, por último, e não menos importante, a gente tem as tags de estilo, que às vezes confundem a div como sendo uma tag dinâmica. Tag semântica, perdão. Não, div não é uma tag semântica, div é uma divisão. A div, section, uma seção, nav, navegação, article é um artigo, figure é uma figura, header é um cabeçalho, footer, a própria palavra tem um significado. Div é uma divisão, né? Coitado. Ele é só uma divisão. E o spam é basicamente a mesma coisa, não vai ver a diferença. O div e o spam, eles foram feitos especificamente para formatação. Não é por isso que a gente chama de tags de estilo. A div, assim como as tags dinâmicas, se você não põe o estilo, ela não serve de nada. Não é? As tags dinâmicas ainda, né, no motor de busca, ele vai identificar que ele começou e terminou uma sessão, começou e terminou um artigo, começou e terminou uma navegação, mas o div, para motor de busca, não serve de nada, até onde eu sei, né? Aí que os caras já estão trabalhando ainda mais aprofundado. Ele foi criado para formatação, né? Para você criar pedaços, né? Desde pedaços pequenos, ou como eu geralmente estruturo a página, né? Que eu pego o miolo e crio uma caixa, um container, e aí ponho divisão dizendo, ó, a estrutura interna vai ter esse tamanho aqui. Então, o div é para isso, para organizar, para arrumar. Se não vai usar CSS, div e o spam não tem nenhuma serventia. A diferença do div e do spam, o div você trabalha com grandes blocos, o spam, basicamente, você trabalha para uma linha. Uma coisa mais específica, eu quero formatar aquilo ali. Então, o spam, quero um bloco grande, médio, pequeno, aí eu vou para o div. Então, sempre vai ter associado, ou deveria ter associado a um div e um spam, uma classe, né? Um class ou um ID, que a gente sabe que são as duas formas da gente criar elementos dentro de um CSS, tá? Então, div, spam na veia para quem usa CSS. Ok? É só isso? Vimos todo HTML? Acabou? Agora ele domina HTML? Obviamente que não, né? HTML, pessoal, é uma linguagem gigantesca. Gigantesca, gigantesca, gigantesca. Eu coloquei um link aqui para depois vocês... ver se vocês não têm um slide, né? Eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que mandar tudo por e-mail para vocês. Pessoal, eu não recebi os e-mails de vocês. Só a Thaís me mandou e-mail. Eu vou dar uma tarefa. Quem é o representante da turma aí? Por favor. Ou não tem ainda representante? Quer dizer, nós temos 4 turmas. Eu preciso de um representante. Pelo menos um. Infoar sou eu. Vai ser a Elisa. Elisa, filha do meu colega, professor Manassés. Isso, Elisa, acertei? Acho que sim, né? Elisa, então eu vou te dar uma tarefa. Você vai coletar o e-mail, né? Vocês vão mandar para a Elisa, depois a Elisa manda para mim. Vocês que não mandaram e-mail semana passada, que não tiveram na aula, ou não fizeram o cadastro, ou esqueceram, enfim, quem não me passou e-mail vai passar para a Elisa, e a Elisa vai me mandar das 4 turmas, tá? Se vocês não me mandarem e-mail, não consigo comunicar com vocês, não vou conseguir mandar a aula gravada, a atividade, os slides, tá? O que vai ter, ou o que já tem no Cigar, mas vocês não têm acesso. Então, enquanto não tem acesso, eu tenho que mandar por e-mail. Senão a disciplina não anda. O meu é o Fábio.Pinheiro. Esse aí. Tá? Se esquecer, o seu pai sabe. Renan, não. Desculpa, talvez eu tenha perdido. Eu só vi da Thaís. Que talvez a coisa andou ali. Mas, assim, tanto a Thaís, que já mandou, quanto o Renan, que já mandou, manda de novo para Elisa. A gente entrega o que, Emily? A atividade ou o e-mail? Atividade. A atividade eu vou esperar vocês entrarem no Siga. Então, por enquanto, eu não preciso entregar.
Ah, você quer os macetes, né, José? Nem pensar. Hoje não. Próxima aula. Deixar vocês sofrer só um pouquinho. Tá, pessoal? A atividade que eu passei ali e que vocês vão fazer até não sei se vocês vão conseguir fazer, porque só tem mais 20 minutos de aula. Eu acho que eu falei demais. Senão a gente começa eu nem passo a atividade, a gente começa na próxima. Quem quiser fazendo, show de bola. Vamos combinar assim. Vou passar, quem conseguir faz, senão a gente faz na próxima aula. Tá? Então, por favor, todo mundo que não mandou e-mail, passa para a Elisa. Senão não vai receber conteúdo da aula. Isso temporariamente, né? Até voltar. Até vocês terem acesso ao SIGA. Então, essa é a documentação, uma documentação oficial. Só para vocês terem ideia do HTML, formulário, deixa eu ver se ele mostra as tags aqui. Não, aqui tem um campo, um lugar, elemento, que eles reestruturaram aqui, gráficos, elementos do HTML, lista de tags, elementos do HTML. Ó, tô descendo. E dá-lhe tag. Tem tag que eu nunca usei, nunca vi ninguém usar, mas existe. E tag, e tag, e tag, e tag, e tag. O que eu quero mostrar com isso? Assustar vocês? Não. O que eu quero dizer com isso é que a gente não vai explorar todo o HTML porque é desnecessário, né? Não vou dizer que é impossível, porque ele tem um fim, mas é desnecessário, né? Não é o foco da disciplina e eu acho que não perderia muito tempo, tem muito mais coisa para ver. Na computação, principalmente no nosso mundo de desenvolvedor, o que a gente tem que ter a base, a gente tem que saber como as coisas funcionam, tem que saber onde buscar a informação, né? Esse conhecimento a gente tem que ter. Mas eu não vou ter toda uma linguagem na cabeça, né? A pessoa tem todo o PHP, todo o Java na cabeça. Não tem, nem um pedaço deles. O Java, uma época eu tinha uma boa parte, mas cresceu tanto que já se foi. Então, travou, não lembro, vai para a documentação, vai para a internet e acha. É assim que funciona. Por isso que prova de programação eu não vejo o menor sentido, né? Então, eu evito sempre que possível. Orientação objeto, não. Orientação objeto tem teoria ali, tem que fazer umas perguntinhas. Mas programar, fazer prova de programação, não faz sentido, né? Tem documentação, internet está disponível, não se trabalha se não for assim. Ok? Então, a gente não vai explorar o HTML além do que a gente já viu aqui hoje, ou além do que a gente venha precisar e a gente pesquisa na hora. Alright? Alright. Professor, vou precisar sair. Beleza, Alessandra. A gente também já vai encerrar. Agora é mão na massa. Como eu falei demais, e geralmente eu falo demais, né? Peço desculpas a vocês, mil perdões. Mas aqui a gente fica tanto tempo sem conversar que a gente se empolga. A gente não vai conseguir fazer a atividade aqui. A minha ideia era começar e deixar vocês terminarem. Então, eu não vou nem conseguir começar. Então, eu vou passar para vocês, né, essa descrição aqui. Vou mandar um print da tela do que eu tenho, né, do que eu fiz e onde eu quero que vocês cheguem. E na próxima aula a gente faz junto, né? Eu trouxe meio pronto, enfim. Não vou cobrar como atividade, até porque não tem como entregar. Vou passar e vocês brincam aí ao longo da semana. Ok? Então, como eu falei, é uma página pessoal, onde a gente vai colocar a nossa fotinho, o nome e tal, pá. É uma página bem simples, mas que consegue atender esses elementos. Então, eu tenho ela aqui, cadê a aula? Movimento web, SRC, página pessoal, né? Qual era a ideia? Né, da gente fazer uma página inicialmente simples, sem CSS, para a gente perceber a necessidade do CSS. Então, isso aqui é o que eu consigo fazer sem aplicar nenhum estilo, usando nu e cruamente deixa eu pegar aqui, o HTML. Então, esse é o meu código. Aqui o VS Code, né? Quem estava com saudade. Esse é o meu código, feito de forma errada, utilizando tabela para formatar, que não deve ser feito, mas foi feito muito no passado, e a gente encontra ainda.
né, tabela em cima de tabela, mas veja que não tem nada de formatação, nada de CSS. É HTML nu e cru. Né? Então, o que a gente consegue fazer? Em cima disso, jogar isso aqui a gente vai rever, tá? Na próxima aula, só para a gente fechar. A gente primeiro vai pegar e vai fazer as divisões semânticas, né, de header, main, section, vai pegar um código feio e deixar como deveria ser. Sections, né, dividir em partes, e aí os divs para fazer as devidas formatações. Aqui a gente tem uma página que vai dar uma formatação legal, né, e que, deixa eu pegar aqui foto, deixa eu só pegar, deixa eu aqui, página pessoal, ok. Então, para a gente conseguir, e aí para vocês lembrarem desse passo a passo, para sair de uma página assim, para a gente chegar numa página assim. Né? Com uma formatação interessante, né? Uma página agradável, bonita, centralizada, com tamanho de fonte também agradável, e com um código-fonte também, de certa forma, organizado, com header, com main, com sections, né? Veja que eu dividi os meus dados, né? Cada bloco desse aqui, né? Uma seção dos meus dados, a seção das minhas atividades, uma tabela com os meus horários, aqui sim um table, alguns sites que eu considero interessante, o IFC e o mapa do IFC. Então, aí eu tenho as minhas sections, né? Que aí eu tenho um site sintaticamente, visualmente e semanticamente bem organizado. Né? Uma vez que a gente fizer isso, e tiver tudo bem entendido e bem redondo, aí a gente está livre para voar. Beleza? Tem algumas risadas aqui. Deixa eu ver. Nossa, kkk, vai ficar semelhante ao primeiro. KKK. Eu não entendi esse KKK. O que é o KKK? É minha foto aqui. Fiquei legal. Ficou pequena, né? Vamos aqui já mexer nessa foto. CSS. Tem um class foto. Cadê o class foto? Olha a saudade que vocês estão tendo, né? 80. Vamos colocar, acho que 90 pixels. Vai mais um pouco. Agora sim. Isso aqui sou eu numa festa fantasia. Ficou legal, né? Obrigado, Laura. Só o cabelo é que eu usei uma peruca, tá? Eu nem tenho cabelo mais. Mas o resto é natural. Estiloso. Isso aí. Pessoal, a gente tá quase na hora. Eu vou... abram aí microfones para tirarem dúvidas. Né? A gente não vai entrar em detalhes do desenvolvimento da página. Vou mandar e-mail para vocês, né, com a descrição. Aí eu mando um print, faço alguma coisa assim, dou um print e mando para vocês lembrarem o que tem que fazer. E aí cada um vai fazer do seu jeito, tá? E aí na próxima aula a gente faz junto, vocês corrigem o que tiverem que corrigir. É até bom porque a gente ganha tempo, se vocês forem começar a fazer do zero durante a aula, aí a gente vai consumir bastante tempo. E... né, vocês já tentando em casa e trazendo alguma coisa meio pronta, a gente só vai ajustando. Beleza? Mas não vou dar nenhum spoiler, quero que vocês quebrem a cabeça. Vocês podem também, professor, o HTML a gente vai conseguir fazer, mas CSS não lembra. Podem revisar, né, pesquisar, ótimo. Mas se não, vocês podem
deixar ele todo pronto, sem CSS, a gente só aplica o CSS, tá? Então, vou deixar vocês bem livres para fazer pela foto, obrigado. Eu estava mais magrinho, tá? Eu ganhei peso, pandemia, fazer pão e pizza. Mas vou me cuidar. Eu vou descompartilhar aqui a tela, para eu fazer rapidamente aqui um formezinho, que vai ser a lista de presença. De começo, professor, essa prática tem que ficar semelhante àquele ali que estava mostrando para a gente? Não precisa. Precisa ter a mesma estrutura e um negocinho legal e organizado. Ah, eu quero fazer diferente, o seu ficou feio, quero bem mais bonito. Quero fazer tudo branco, assim. Uhum. Não, é bem sossegado, tá, gente? Geralmente, tudo que for passado para vocês são ideias. O que eu quero, o que eu vou obrigar, são, tem que ter tais elementos. Se vai ser azul, preto, roxo, se vai ser de lado, se vai ter mais do que eu pedi, não me importo com isso, tá? E vamos defuçar o drive para achar o sitezinho que a gente fazia para o Manf. Mas não vão trazer nada pronto, hein? Eu pego vocês. Enfim, a reciclagem. Professor, Oi. tem que ter aquele negócio lá que quando diminui o site, ele fica do tamanho do celular e tal. Então. Se não me engano. Oi? O que, Luiz? É Gutter o nome disso, né? Gutter, se eu não me engano. É responsividade? É, isso aí. Isso aí. Responsividade. Responsabilidade. Não, responsividade. Assim, eu não vou cobrar isso, tá? Não é o foco. Mas quando passar essa revisão do CSS e a gente for começar a trabalhar no projeto, a gente vai usar o Bootstrap. Vocês usaram Bootstrap alguma vez com o Maurício? Não. Bootstrap? Não, né? Então, o Bootstrap é esse aqui. Eu não sei fazer responsabilidade, pelo amor de Deus. Calma, Laís, vamos lá. O Bootstrap, ele é uma biblioteca CSS. Ele tem praticamente tudo pronto de CSS. E a gente vai utilizar, porque, como eu falei, a disciplina a gente não está na disciplina para aprender CSS, tá? A CSS vocês já aprenderam, a gente vai revisar, né, lembrar uma coisa ou outra. Então, esse Bootstrap, ele vai trazer tudo que é esses componentes pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É que o Maurício não deixava a gente usar essas coisas, se a gente usava, ele meio que percebia, descontava bastante mal. Sim, não, mas ele está certo, porque vocês estavam na disciplina para aprender isso. Como é que vão utilizar a coisa pronta? Na nossa, não. Na nossa, é a mesma coisa, né, você chegar numa faculdade de engenharia e o professor proibir você de usar a calculadora. Não faz sentido. Você já sabe calcular. A calculadora está ali para facilitar a tua vida. Então, agora também, programação web, back-end. Eu vou proibir de vocês usarem facilidade CSS? Não, vocês já sabem CSS, vocês passaram de ano, não é isso? Então, não vou ficar cobrando que vocês façam tudo CSS, até porque toma tempo. Eu não quero que vocês percam tempo com isso. Eu quero que vocês percam tempo com programação. Beleza? Deixa eu mostrar aqui, ó. Bem rapidinho para vocês. Temos tempo ainda. Bootstrap. Então, Bootstrap é uma biblioteca. Ó, the most popular... Cadê o título? Tava tão bonito ali. The most popular HTML, CSS and JS library. Tá bom no inglês. Ou seja, é uma biblioteca de componentes, de elementos gráficos, né? De tudo, de HTML, CSS, JavaScript, já vem tudo pronto. Eu venho aqui, começo e quero pegar qualquer coisa. Por exemplo, um menu. É só aprender a buscar, achar as coisas aqui. Neve bar. Então, eu venho aqui, ele começa a mostrar, gostei desse menu aqui. Legal esse menu. Então, eu venho aqui, copio o código dele, vou lá no... Deixa eu criar um documento novo aqui. Opa. boot.html. Vocês viram, né? Aí eu venho aqui e tenho o código pronto
de uma barra de menu. Eu só vou customizar, eu só preciso colocar o cabeçalho dele aqui, que eu não vou achar onde é que está agora, então a gente não vai testar. Mas ele me traz o menu pronto. Então, ao invés de eu ficar montando o menu, botões, button, de tudo que é cor. Então, desde o componente pronto, como formatação de cor, de posição, que é uma coisa extremamente chata de trabalhar no CSS, aí eu quero colocar no canto, quero colocar no meio. Então, ele traz tudo pronto. Gostei desses botões azul, vou e formato eles. A gente vai ter um momento para ver isso, tá? Então, fiquem tranquilos. E, digamos que vocês vão sofrer, entre aspas, com CSS, agora essas 2, 3 primeiras aulas, só para realmente pegar no tranco. Depois a gente larga CSS e vai para o Bootstrap. Beleza? Passei de ano apanhando. Faz parte, né? Apanhar faz parte. Tá, deixa eu fazer o formzinho aqui rápido, porque senão eu não consigo fazer a chamada de vocês. Ai. New form. Frequência 16/4. Eu quero adicionar uma pergunta de lista resposta curta. Nome obrigatório. Visualizar. É isso aí. Que sucesso, né? O Google é uma coisa linda, né? Configurar. Coletar e-mail, receber resposta, depois responder, restringir, limitar a resposta. Salvar. Temos um professor que odeia o Google? Falando sério, agora eu vou saber quem é. Segundo ele quer descentralizar a internet. Porque a gente é refém do Google. Cadelinhas do Google. Ele odeia o Google. Não sei, ele simplesmente... Eu vou parar a gravação aqui, vocês vão me contar. Preencham a frequência aí, eu mandei no chat. Encerrando a gravação.